Como é que fica o cenário político para as próximas eleições presidenciais com essa situação do Jair Bolsonaro? Vou começar pela Samantha dessa vez. Bom, Lu, eu acho que, ao que tudo indica, né, sempre tudo pode mudar no nosso país, mas o TSE deve declarar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Se isso favorece, digamos assim, o PT ou a esquerda, eu entendo de certa forma que não. E por que isso? Essa declaração de inegibilidade do TSE vai reforçar politicamente um discurso que o Bolsonaro vem há anos falando de perseguição política. Qual vai ser o discurso dele? Não me deixaram participar das eleições porque eu tinha efetivamente condições de ganhar e de derrotar o presidente atual. Ele vai se tornar, de certa forma, e a história é repetitiva, da mesma maneira que aconteceu quando o presidente Lula foi preso, ele vai se tornar um mártir. O que ele vai fazer? Quem ele indicar vai ter muita força. E sobre outro aspecto, a gente sabe que o Bolsonaro é de extrema direita. Tirando um nome de extrema direita, talvez a direita se reorganize para lançar alguém, como colocou o Poit, mas, digamos assim, de centro-direita, que poderia ser o Tarcísio ou o governador de Minas Gerais. E isso vai gerar maior consenso, porque a gente está numa sociedade polarizada, não é? O presidente atual ganhou com uma pequena margem de votos, com um discurso de que ia ser o presidente de todos, que ia unir a nação, que ia criar uma frente ampla, mas o que a gente tem visto de todas as falas do atual presidente, ele só reforça essa polarização. Até o Fórum de São Paulo só vem a demonstrar com a presença dele que ele está realmente na centro-esquerda, então, na extrema esquerda. Então, eu acho que o Bolsonaro e a direita, de certa forma, vão ter um nome menos radical e isso vai facilitar um possível êxito nas eleições. Muito bem, o Poit está aqui querendo muito falar, mas eu ainda vou passar para o Juliano antes. Vou te deixar de castigo, Poit. Juliano, é melhor ou pior para o próximo pleito para a esquerda, que você faz parte, ter ou não Jair Bolsonaro como adversário? Como ficam as próximas eleições presidenciais, então? Então, primeiro que dizer que a esquerda é um social-democrata, né? Um sujeito que tem toda a sua vida construída dentro dos marcos da centro-esquerda. Mas eu acho que esse é um elemento, Lu, que a gente pode analisar fazendo uma analogia com o futebol. Ontem teve jogos da Libertadores, meu time, inclusive, se classificou em primeiro lugar no grupo. Por acaso, o mesmo placar que está lá no TSE, 3-1. Aí você pergunta para o técnico do time quem que ele quer enfrentar na próxima fase, nas oitavas de final, nas quartas de final. Eu prefiro enfrentar um time tal, o outro time tal. Nenhum treinador diz isso, nenhum atleta diz isso. Porque você tem que estar preparado para enfrentar seja quem for. Então a esquerda tem que estar preparada para enfrentar o Bolsonaro, que é um fenômeno particular da extrema-direita brasileira. Tem que estar preparado para enfrentar o Zema e o Tarcísio, que são uma geração já mais elaborada, mais lapidada da extrema-direita brasileira. Tem que estar preparado para enfrentar, eventualmente, um outsider, né? Agora, claro que, se tratando do Bolsonaro, a gente pode trabalhar muitos temas. Eu vou citar alguns aqui, não sei se dá tempo para a nossa audiência, mas, além de abuso de poder político, Bolsonaro é acusado de abuso de poder econômico, propaganda irregular, tentar depor por meio da violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, abuso de poder político, nós já falamos, corrupção, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, advocacia administrativa, prevaricação, fraude processual, estelionato, fraude à licitação, difamação, furto, ocultação de patrimônio, infração de medida sanitária, charlatanismo, incitação ao crime, falsidade documental, apologia ao estupro, ameaça, racismo, genocídio e crime contra a humanidade. Olha, um candidato desse querer ser candidato em um sujeito desse querer ser candidato em 2026 realmente é uma piada de mau gosto. Muito bem, eu vou propor aqui, o Juliano, você poderia citar a fonte de onde você está lendo todas essas acusações, porque eu não tenho todas na minha cabeça, eu reconheço algumas, mas eu preciso ter essa responsabilidade com o nosso público. Com certeza, eu também. Essas estão reunidas no site chamado dossierbolsonaro.com.br. É uma reunião promovida por um projeto chamado Projeto Capivara, que levantou todas as denúncias, acusações e processos contra o ex-presidente da República que tramitam ou tramitaram recentemente na Justiça brasileira.
Muito bem, muito obrigada, Juliano. Eu vou seguir com o Poit agora, que está querendo falar sobre política, que é o que ele mais gosta de falar. Como é que fica o jogo eleitoral em 2026? É melhor ou pior para a esquerda ter Bolsonaro, então, Poit, como adversário, na possibilidade dele estar inelegível, que já passou de ser uma possibilidade, tem aí uma probabilidade grande, né? É provável. O que você acha? Como fica, então, a corrida eleitoral? Lu, eu concordo com a doutora Samantha. Para mim, é um tiro no pé quem está torcendo para o Bolsonaro ficar inelegível, porque vai vir um candidato, vai virar, né, uma força da direita com uma abrangência, com mais diálogo, com uma postura, na minha opinião, que vai obter muito mais voto e mais força nas próximas eleições. E a doutora Samantha já usou, por exemplo, a figura do governador Zema, né? Uma pessoa que trabalha duro, uma pessoa que lidou com todos os desafios de Minas Gerais e do Brasil, mas sempre diz, olha, eu não vou ficar entrando em polêmica aqui, eu vou trabalhar e entregar resultado para quem acreditou em mim. Então, esta postura de uma direita, como o Juliano colocou ali, mais lapidada, vamos dizer assim, né, é algo mais próximo do centro, é algo de diálogo e é algo muito mais forte, com muito mais chance, na minha opinião, do que o presidente Bolsonaro de ganhar as eleições nas próximas eleições de 2026. Eu tendo a discordar respeitosamente do meu colega Juliano, porque assim como ele diz, apesar de eu ter minhas considerações ali contra a postura do Lula, né, se ele Juliano, ou não é de extrema esquerda, mas a postura dele, muitas vezes mais agressiva, mais provocativa, acaba se tornando uma postura mais extrema. Né? Como de um outro colega seu aqui de São Paulo também, como o Boulos, por exemplo, em algumas atitudes, em algumas falas, também se coloca na extrema esquerda. Agora, o Zema e o Tarcísio não, né? Principalmente o Zema, com o jeito dele lidar, com o diálogo, com o relacionamento, inclusive agora com o governo federal, se distancia muito de qualquer postura extrema. E eu puxei aquilo só para a gente falar, né, os fatos, né, o Poder 360 aqui, um site, tem um painelzinho do final do ano passado, tá? Então, se teve alguma atualização, me perdoe. Mas o Lula, por exemplo, né, tem uma investigação aqui, ó, tem um processo do terreno do Instituto Lula que está suspenso, mas não acabou, não foi arquivado, não foi absolvido. Tem uma investigação, um processo por lavagem de dinheiro da doação para o Instituto Lula, que também está suspenso, não está resolvido. Tem um que está trancado no TRF3, né, em relação à Guiné Equatorial, que fala de lavagem de dinheiro também, em relação ao Lula. Sobre o BNDES, então, está trancado pela Justiça do DF. E aí tem um monte de coisa. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de influência. Ou seja, né, vamos só colocar os fatos aqui, que o atual presidente tem problemas seríssimos na Justiça e que uma hora ou outra, né, tem que destrancar. Porque deixar isso trancado, ou como diz a legenda aqui, suspenso, até quando a justiça brasileira vai fazer. Você acha que o Lula vai ser candidato à reeleição, descumprindo a promessa que ele fez? Olha, o próprio já disse que não, ou prometeu, mas eu sinceramente não acredito no que ele fala, né? Já prometeu tanta coisa que não cumpriu, né? E aí a gente pode falar que mentiu, então, se prometeu e não cumpriu, mentiroso. Né? Então, eu não acredito no que ele fala, Lu, apesar de apesar de defender, né, a sucessão, a oxigenação da política, né, e ser bastante contra posturas como até alguns têm, não, ele é o único líder que pode unir, ele é o único líder que pode unir. Assim como na direita, eu acredito, acabei de citar, na sucessão em novos nomes, com mais diálogo, eu tenho certeza que na esquerda também tem. Né? E a gente não poderia depender de debater somente com um opositor da esquerda brasileira. Muito bem, agora eu quero ouvir Tardelli. Como é que você vê, então, a corrida eleitoral para 2026, numa possível inelegibilidade de Jair Bolsonaro? Isso era melhor ou pior para os setores progressistas? O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode concorrer às eleições? Como é que ficaria essa jogada eleitoral? Nossa! Viu quantas perguntas? Dar para responder rapidinho.
Eu acho que o julgamento, Bolsonaro ser proscrito do processo eleitoral é absolutamente saudável para a própria democracia. É o fim da campanha do ódio, é o fim da campanha do preconceito, é o fim da campanha do racismo, é o fim da campanha do machismo. Nós não vamos mais ouvir ninguém dizer que o quilombola pesava 7 arrobas, certo? Nós não vamos mais ver alguém aí para dizer uma coisa, se alguém tem um discurso inflamado, ninguém disse, em lugar nenhum do mundo, vamos matar essa petezada, essa petralhada toda. Certo? Esse mundo o Bolsonaro trouxe para a gente o pior do debate eleitoral. O pior. E ele é tão raso, é tão ruim, que ele viciou o debate eleitoral e nos tornou muito piores do que nós éramos. A ausência do Bolsonaro, na minha opinião, é uma asepsia ético-moral que se faz. Vai tarde. Vai tarde. Mesmo que isso parece que é unânime, seria prejudicial em caso de uma concorrência para o setor eu não vejo assim. Com absoluta sinceridade, eu vejo a presença do Bolsonaro como algo extremamente nocivo à própria democracia, ao debate eleitoral, porque ele rebaixa o debate. Nós precisamos de um debate eleitoral que eleve o nível do debate, que coloque o nível do debate nos níveis que nós já tivemos e que nós historicamente viemos assim levando durante toda a República. Fernando Henrique, Lula, Jânio Quadros e Lula, Brizola e Fernando Henrique, nós tivemos vários embates direita e esquerda no Brasil do mais alto nível. Bolsonaro jogou isso num pântano, num esgoto. O que ele fez, eu fico pensando, se o Biden chamar lá 100 embaixadores estrangeiros e falar o processo eleitoral dos Estados Unidos não é confiável. O que aconteceu com o Biden no dia seguinte? O que a gente tem que pensar é o seguinte, só para fazer um esclarecimento, quando o processo está suspenso, ele está parado, quando ele está trancado, acabou, Poit. Esse processo está absolutamente, definitivamente lacrado. Olha, não há o mínimo de condições dele poder prosseguir. Mas não arquivou, não acabou. Não, né? acabou. Acabou. Por quê? Acabou porque ele não tinha a menor condição de seguir adiante. Mas não arquivou ainda. Arquivou. Trancou. Não, tá trancado. Trancado. Mas não é arquivado. Trancado é uma expressão jurídica. Olha, trancou a ação, acabou. Morreu. Você está falando sobre a lista que o Poit trouxe que... Isso. Okay. Acabou. Não, porque essa é uma expressão muito... Eu só falei, Tardelli, porque aqui tem a diferenciação entre os que foram arquivados de fato, os que prescreveram e os que estão suspensos ou trancados. Não, suspenso é uma coisa, trancado é outra. Só para trazer Sim, tem a diferenciação. Não, eu penso assim, olha, se o Lula vai ser candidato à reeleição, se não vai ser, eu acho que isso não é agora o assunto mais importante. Sim. O assunto mais importante é a gente poder respirar um ar menos poluído. Bolsonaro nos poluiu, Bolsonaro nos piorou no debate político. Né? Ele nos piorou tanto que o Zema se torna de centro-direita. Ele nos piorou tanto que o Tarcísio é de centro-direita. Por quê? Porque a extrema-direita do Bolsonaro o distanciou de outros que estariam também, em outros momentos da história brasileira, identificados como extrema-direita. Hoje não são mais. Realmente, pro centro. Eles vieram para o centro por quê? Porque não há como estabelecer um paralelismo com o Bolsonaro. Nenhum outro é tão ruim quanto o Bolsonaro. A saída do Bolsonaro vai com Deus e com o diabo que o carregue para um esgoto de história que ele nunca mais precisa voltar.